Mas, dessa feita, nós estamos expondo o segundo ponto do calvinismo. E de fato hoje nós iremos dar continuidade a esse segundo ponto. Nós observamos que na semana passada tratamos da realidade da eleição incondicional. E foram muitos os textos que podemos observar, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que abordam a realidade de que Deus é quem escolhe o seu povo. De que de fato a salvação é um processo que se dá de cima para baixo e não de baixo para cima. A salvação, como diz o profeta Jonas, pertence ao Senhor. No capítulo 2, no versículo 9, ele nos diz isso no seu livro. E nós precisamos compreender e entender a importância da doutrina da eleição como uma ótima instrução para que saibamos o lugar de Deus e o nosso lugar. Já tem aquele ditado que muitas vezes a pessoa diz, você tem que reconhecer, você tem que conhecer o seu lugar. A doutrina da eleição, ela nos faz vermos o nosso lugar. E nos faz vermos o lugar em que Deus se encontra. De fato, a doutrina da eleição exalta a Deus e o coloca como o sublime, soberano, poderoso Deus que de forma potente escolhe, predestina e salva aqueles que lhe pertencem. E mostra o homem na sua condição miserável, pecadora, separada de Deus e distante do seu santo evangelho. De fato, a doutrina da eleição, ela nos mostra isso e nos dá os motivos, na realidade as motivações corretas para a adoração. Se eu me salvo, se eu dou o primeiro passo para Cristo, se eu é quem busco a Cristo, quem deveria ser louvado na adoração não deveria ser Deus, mas a minha pessoa? Se de fato a evangelização é um processo de persuasão, no qual eu faço uma pessoa abraçar a minha ideia, nós não temos uma ação regeneradora do Espírito Santo, mas temos uma ação argumentadora do homem que vence a vontade de outro homem por argumentos fortes e plausíveis que conduzem esse homem a uma decisão pelo Evangelho. Mas infelizmente é assim que é ensinado hoje. Na evangelização nós temos muitas vezes brigas de vontades. Um homem propõe, o outro dispõe, até que alguém consiga calar alguém e se vencer esse debate. Mas a Bíblia nos mostra que a adoração com substância, a adoração com propriedade, procede de um coração que se reconhece pecador perdido e que reconhece a Deus de forma soberana, escolhendo o seu povo. De fato, a Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo, na cidade de Corinto, quando perseguido, a motivação da continuidade da evangelização foi porque Deus disse para ele: não temas, não te cales, eu sou contigo, ninguém te fará mal algum, e eu tenho muito povo nesta cidade. Deus não disse para Paulo que toda a cidade era eleita, mas que ele tinha muito povo naquela cidade. E nós cremos que Deus tem muito povo aqui na cidade de Horizonte. Mas diante dessas verdades, nós sabemos que surgem muitos questionamentos. Eu acredito que um dos principais dele é: como posso eu saber que sou um eleito de Deus? Pastor, é muito bonito isso que o senhor colocou. De alguma maneira é até incômodo ouvir essa verdade, porque me deixa totalmente impotente ao ponto de eu pensar: se Deus é quem escolhe, se Deus é quem chama, como posso saber eu se eu sou um escolhido de Deus, se eu sou alguém predestinado pelo Senhor para a salvação? E por isso que nessa noite, dando continuidade a esse segundo ponto, nós iremos tratar com as características daquele que é um eleito de fato e de verdade. Abra sua Bíblia na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Bíblia Coinário, página 217. Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica. O capítulo 1. Iremos ler a palavra do nosso Deus. Bíblia Coinário, página 217, no Novo Testamento. Como posso saber eu se sou um eleito? Ou pergunta boa?
quando se tem a resposta, né? Porque senão, se a gente não tiver, a gente fica... E agora, né? Versículo 1. Nós iremos ler todo o capítulo 1. São apenas 10 versículos. Nos diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar mais uma vez. Seja exaltado, Pai, bendito o teu santo nome. De fato não há Deus além de ti, e a tua igreja reconhece isso e se coloca nessa noite atenta, crendo na tua voz real, pertinente, na tua palavra que vai ser exposta essa noite, edificando, consolando, salvando e, por que não, condenando aos que se mantêm rebeldes. Tem misericórdia de nós, Pai. Estamos diante de verdades que jamais poderemos abarcar totalmente, mas que podemos compreender o suficiente para te amar e viver para o teu inteiro agrado. Glorifica o teu nome, Pai, mais uma vez, por amor de Jesus Cristo, no poder do Santo Espírito. Amém. Em suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo, como nos mostra essa carta, e também o livro de Atos, registro histórico feito pelo nosso irmão Lucas, o médico amado, nos mostra a passagem de Paulo pela cidade de Tessalônica. De fato, nós podemos observar a segunda viagem missionária de Paulo, sendo conduzida por Deus e chegando até aquela cidade, onde ali Paulo teve a oportunidade de falar a palavra de Deus. Cidade de Tessalônica. O fato é que quando Paulo chega naquela cidade, ele tem a oportunidade de anunciar a palavra por 3 sábados consecutivos na sinagoga que havia ali. A sinagoga era aquele prédio que os judeus dedicavam ao estudo das Sagradas Escrituras aos sábados. E durante esses sábados, Paulo arrazoava, ele mostrava, ele ensinava pela palavra que o Cristo que ele pregava, que Jesus cumpria as expectativas do Antigo Testamento. E algumas pessoas creram, mulheres importantes na sociedade, homens creram na palavra, e isso despertou a inveja dos judeus que perseguiram Paulo por conta desse sucesso na cidade de Tessalônica. Ao ponto de Paulo ser perseguido pelos judeus e ter que sair dessa cidade às pressas, de noite,
sendo conduzido pelos irmãos da cidade de Bereia, onde ele pudesse mais a salvo proclamar a palavra. Mas mesmo ali, proclamando a palavra em Bereia, aqueles homens que tinham contratado a malandragem, como diz a palavra de Deus, para perseguir a Paulo, quando souberam do sucesso de Paulo em Bereia, também perseguiram Paulo ali. E Paulo sai dessa cidade de Tessalônica às pressas, sem ter tido a oportunidade de dar o estudo mais intenso, mais constante, que com certeza fazia parte da rotina de Paulo ao tratar com novas vidas que se rendiam a Cristo no poder do Espírito Santo. Preocupado com essa realidade, Paulo envia Timóteo para indagar o estado da fé dos Tessalonicenses. Isso você pode encontrar quando você lê a carta de 1 Tessalonicenses, principalmente capítulo 3, quando Paulo envia Timóteo, e Timóteo volta com as notícias acerca dos Tessalonicenses. E é dentro desse contexto, com as notícias que Timóteo traz dos Tessalonicenses, que Paulo escreve essa carta. Paulo sai às pressas. Provavelmente tenha permanecido na cidade apenas um mês. Mas ao pregar a palavra no poder do Espírito Santo, como ele fala aqui no versículo 5, que o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Esse evangelho produziu fruto. Esse evangelho produziu frutos para a glória de Deus. E de fato o apóstolo Paulo chega a dizer à igreja de Tessalônica, no versículo número 4, observe isso no capítulo 1. Eu reconheço, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Vocês são eleitos. Vocês foram eleitos por Deus. As notícias que Timóteo me trouxe são notícias que caracterizam pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho e mostraram em suas vidas que são de fato eleitas de Deus. Isso confortou Paulo, alegrou seu coração, porque ele viu que o seu trabalho ali em Tessalônica não foi em vão. Ele viu que realmente produziu frutos, e frutos para a glória de Deus. Mas como Paulo chegou a essa conclusão? Se hoje Timóteo chegasse aqui em Horizonte e viesse visitar a nossa IPBH, né? E conhecesse aqui os irmãos, conhecesse a nossa rotina, conhecesse os nossos estudos bíblicos, a vida dos irmãos, passasse um tempo conosco, e dissesse para Paulo: eu cheguei lá em Horizonte e vi os irmãos assim, assim, assim e assim. O que Timóteo iria identificar? O que Timóteo iria destacar para Paulo como evidências da eleição? De fato, o que Paulo ouviu de Timóteo que o fez chegar à conclusão de que aquele povo era povo eleito de Deus? E nesse capítulo 1, de forma bem clara, simples para nós, Paulo mostra 3 marcas daqueles que são de fato eleitos por Deus. Versículo de número 2, vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossa oração, e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, em primeiro lugar, de quê? Da operosidade da vossa fé. Em segundo lugar, de quê? Da abnegação do vosso amor. E em terceiro lugar, de quê? E da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eis aqui as 3 marcas que caracterizam alguém que de fato é um eleito de Deus. E o restante desse capítulo vai nos explicar como se aplicam essas realidades na vida de alguma pessoa. A primeira marca do eleito de Deus é a operosidade da fé. E observe um fato interessante que Paulo diz para nós. Ele não fala simplesmente fé. Ele não fala simplesmente a fé que você tem, a crença que você tem. Ele coloca essa qualificação na fé como operosa. A operosidade da fé. Paulo não concebia uma fé genuína como uma compreensão intelectual. É muito comum nos nossos dias nós encontrarmos pessoas que dizem conhecer a verdade, entender a verdade, mas isso não é tudo na palavra de Deus. É muito comum nos nossos dias os cultos, as pessoas se dizerem servas de Deus, pela a gama de emoções e de motivações
que são atiçadas nos cultos e são evidenciadas através de muitos dons que se dizem hoje reais em meios carismáticos. Muita euforia, os gritos, as línguas, as revelações, tudo isso marcam igrejas eufóricas, motivadas com uma questão emocional muito intensa. Paulo não ignora o fato de que a fé abrange o intelecto, abranja as emoções. Mas Paulo entende que o fruto final de uma fé é uma fé que mostra diferença, que de fato é operosa, que trabalha, que age. O que vai caracterizar o eleito de Deus, o que vai dizer para mim e para você se eu e você somos eleitos, é que aquilo que eu creio, que eu amo, é aquilo que eu vivo. É aquilo que vai produzir frutos para a glória de Deus. De fato, essa fé, ela vai se desenvolver em qualquer circunstância. Seja ela pacífica, seja ela uma circunstância de oposição. Observe o versículo de número 6. O apóstolo Paulo diz: com efeito, vos tornastes imitadores, nós do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Esses irmãos, eles receberam a palavra e foram logo sendo perseguidos. Mas esses irmãos não receberam simplesmente a palavra e aí entenderam a palavra e acharam bonita a palavra e acharam interessante aquilo ali. Não, eles entenderam a palavra de Deus ao ponto de se tornarem imitadores. Olha o que Paulo diz: com efeito vos tornastes imitadores de quem? Nós e do Senhor. Esses irmãos, os irmãos de Tessalônica, eles imitavam a fé apostólica, a fé cristã. De fato, eles se submetiam ao evangelho ensinado por Cristo, submetiam ao evangelho ensinado pelos apóstolos. Eram irmãos que entenderam que a palavra na boca de Cristo era a palavra do próprio Deus, e que a palavra comissionada pelos apóstolos era a palavra do próprio Deus ensinando a igreja, interpretando a realidade de Cristo. Esses irmãos imitavam os apóstolos, esses irmãos imitavam a Cristo, esses irmãos tinham uma fé operosa, uma fé que trabalhava, uma fé que produzia, mesmo no contexto de oposição, mesmo no contexto de perseguição, mesmo no contexto em que as suas cabeças estavam em jogo por crerem em Cristo. Porque se perseguiram Paulo em Tessalônica, se ameaçaram apedrejá-lo, se ameaçaram matá-lo, com certeza ameaçavam também aqueles que abraçaram a fé que Paulo ensinava. Mas esses irmãos, eles procuraram e permaneceram firmes na fé. Mas não é uma fé simplesmente de eu creio, eu acredito, eu confio, tenha fé. Ou a fé que me emociona por cantar alguns cânticos de rompendo em fé. Mas uma fé que mostra diferença no comportamento, que cresce, que produz, mesmo em meio ao sofrimento, e que está sempre atenta àquilo que Cristo ensinou e àquilo que os apóstolos ensinaram. Não só isso. Olha o versículo de número 7. De sorte que vos tornastes o modelo. Os irmãos que eram imitadores agora passam a ser o quê? Imitados. Esses homens amaram tanto a fé, amaram tanto a palavra de Deus, obedeceram tanto a palavra de Deus, que eles passaram a ser padrão. Eles antes se espelhavam e continuavam, claro, se espelhando em Cristo, nos seus apóstolos. Mas agora as pessoas poderiam olhar para eles e dizerem: esses aí de fato expressam o cristianismo que nós encontramos em Paulo e em Cristo. Eles deixaram de ser imitadores e passaram a ser modelo. De fato, a imitação deles contínua da fé fizeram com que se tornasse padrão. Olha o que diz aqui: de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. A fé desses irmãos repercutiu, a transformação do caráter desses irmãos repercutiu, o testemunho deles mudou, a vida deles mudaram. E as pessoas comentavam isso de forma regional, de forma nacional. A igreja de Tessalônica tornou-se um padrão de fé, porque ouviram o evangelho,
responderam ao Evangelho com uma fé que entendia, que amava e, acima de tudo, uma fé que frutificava. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não pode uma árvore boa dar fruto mau, meus irmãos. O cristão naturalmente produzirá frutos que redundarão em louvores a Deus e serão testemunhos de que o Espírito de Deus transformou as suas vidas. No versículo 8 ele diz: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Primeira marca do eleito: ele entende o Evangelho, ele ama o Evangelho, ele vive o Evangelho, e a vida dele passa a ser transformada ao ponto de ele se tornar um referencial, dele se tornar um testemunho da glória de Deus onde quer que ele esteja, em casa, no trabalho, na sociedade. De fato, ele passa a ser um imitador de Cristo. Ele passa a ser um referencial da glória de Deus, onde quer que ali ele chegue. Veja como é simples você identificar a eleição. Primeira marca do eleito: a operosidade da fé. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz no versículo número 3: reconhecendo diante do nosso Deus e Pai da operosidade, recordando diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Em segundo lugar, da abnegação do vosso amor. O amor é a segunda marca do eleito de Deus. Mas quando nós falamos em amor também, é muito comum na nossa sociedade se entender amor como um misto de emoções, com algo que se sinta, com algo que você respire. A Bíblia, quando trata do amor, trata como uma atitude também. Em 1 Coríntios capítulo 13, um texto que é muito utilizado para casamento, mas que não tem nada a ver com a realidade de casamento, Paulo fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada disso me adiantaria. E quando Paulo vai definir amor, em 1 Coríntios 13 ele diz: o amor é, ele diz em primeiro lugar o quê? Paciente. Se você fosse definir amor, o que você diria em primeiro lugar? Lembra daquele álbum de figurinhas? Amar é reticência. Aí vem embaixo alguns dizeres acerca do amor. Amar é, Paulo começa dizendo, o amor se manifesta em primeiro lugar, paciência. Por que Paulo coloca paciência? Pela realidade dos coríntios estarem se degladiando, entendendo os dons de Deus como se fossem poderes que os tornassem melhores uns do que os outros. E Paulo diz: o amor não é assim. O amor renuncia. O amor vê o bem do próximo. O amor vê o bem dos irmãos. O amor vê o bem da igreja. O amor vê o bem da glória de Deus. A renúncia dos Tessalonicenses era tão intensa que eles chegaram a comprometer até a sua subsistência. Olha o que diz no versículo de número 8 ainda. Versículo de número 9. Pois eles mesmos, eles quem? Os gentios, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, para a gente esse texto, ele foge um pouco da realidade do que era para uma pessoa da Macedônia, da região da Acaia, deixar de adorar os deuses daquelas regiões. Era muito comum que os trabalhadores, como também hoje, se reunissem em sindicatos, em cooperativas, e que eles fossem reconhecidos pela sociedade, tendo também sobre si um Deus como patrono deles. Um Deus.
como nós chamamos hoje de padroeiro. E esses irmãos, com certeza, antes de servirem a Deus, eles adoravam outros deuses, falsos deuses. E a sociedade naquele tempo era tão pagã que tudo que fazia estava atrelado à realidade de outros deuses. O casamento era dedicado a algum deus. As cerimônias cívicas da cidade tinham sempre a bênção de outros deuses, como é comum muito para nós aqui no Brasil, que cada cidade tem um padroeiro, tem aquele dia, e que aquele santo seja mais invocado em determinada situação. Só que para esses irmãos, abandonar os ídolos significava muitas vezes perder o emprego. Porque ao dizerem que serviam ao Deus vivo e verdadeiro, ao dizerem que serviam a Cristo e que não serviam aqueles outros deuses, eles eram expulsos das cooperativas, eles eram expulsos dos sindicatos e não tinham muitas vezes como manter a sua subsistência. E aí entrava a igreja no seu amparo, acolhendo os que tendo mais, ajudando os que tinham menos. Porque esses irmãos entenderam que a idolatria era um pecado contra o Deus vivo, e eles abandonavam os falsos deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e isso é abnegação, isso é prova do amor que eles tinham a Deus. Quantas vezes nós abnegamos o amor a Deus por uma pessoa? Quantas vezes nós deixamos de ser fiéis a Deus para agradar alguém que está ao nosso lado? Às vezes o cônjuge, eu não estou querendo dizer que temos que lançar esposo contra esposa, ou pai contra filho, ou amigo contra amiga, não. Mas muitas vezes a nossa fé é provada, a abnegação do nosso amor é provada, quando vemos as pessoas que estão próximas a nós, que dizem que amam a Deus, mas não amam a Deus e querem nos levar para o mesmo caminho de desobediência. E nós muitas vezes não temos a coragem de dizer não. Por quê? Porque nós não temos um amor que renuncia, que abre mão, que mostra que Deus, Ele é, acima de tudo, central em nossas vidas. Paulo fala da abnegação do amor desses irmãos, ao ponto de comprometer a relação deles com a sociedade, ao ponto de comprometer a relação de trabalho deles, ao ponto de comprometer a alimentação dos seus queridos. Mas eles abriam mão dos falsos deuses, se voltavam para o Deus vivo e verdadeiro e confiavam que Deus iria prover o pão de cada dia para eles. E nós, irmãos, estamos dispostos a abrir mão de tudo por amor a Deus? Isso é a segunda marca do eleito de Deus. O Senhor Jesus falou para aquele escriba. Ele perguntou qual é o grande mandamento. Ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Nosso Deus não é Deus de migalhas, de partes da sua vida. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele quer você por inteiro. E os Tessalonicenses, irmãos, apesar de uma fé tão recente, apesar de um ensinamento, possamos dizer às pressas, não puderam desfrutar de mais ensinos do santo apóstolo de Deus. Mas como o que Paulo falou foi palavra de Deus e o Espírito Santo aplicou aquela palavra nos corações deles, eles tinham uma fé operosa, eles tinham um amor abnegado e renunciavam até a própria vida, renunciavam até a própria sociedade, o próprio bem-estar, para a glória do Deus que eles conheceram como Senhor da vida deles. Isso caracteriza o eleito de Deus. A quem você ama? Em 1 João, capítulo 4, versículo 19, o apóstolo João diz: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor para com Deus, ele não é uma ação, ele é uma reação. Porque o amor de Deus eletivo nos amou primeiro, e nós reagimos a esse amor
abrindo mão de tudo, renunciando tudo, para vivermos para a glória do nosso Deus. Você vê só como não é difícil identificar um eleito? Não é difícil. A fé dele é operosa. O amor dele é um amor abnegado. Terceira marca do eleito de Deus, versículo número 3. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira marca do eleito, firmeza na fé, de fato, uma esperança constante em Jesus Cristo. Se você observar comigo na carta de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, Paulo fala: para guardar dos céus seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Capítulo 2, versículo número 19: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor em sua vinda? Capítulo 3, versículo número 13: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo de número 17: depois nós que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e sim estaremos para sempre com o Senhor. Capítulo 5, versículo de número 23: o mesmo Deus de Pai vos santifica em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os capítulos de Tessalonicenses terminam fazendo menção à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma carta de esperança. Paulo queria que os Tessalonicenses entendessem que toda a vida, que toda a nossa realidade deve ser vivida à luz da esperança da vinda de Cristo. Por isso que todo o ensinamento Paulo conclui falando da vinda do Senhor, da vinda do Senhor, da vinda do Senhor. Paulo fala de santidade e fala da vinda do Senhor. Paulo fala da transformação dos Tessalonicenses e fala da vinda do Senhor. E os Tessalonicenses entenderam isso, abraçaram isso e viveram isso. Nós vivemos dias confortáveis de certo modo. Parece que as coisas progridem para cada vez mais um bem-estar comum mundial. De certo modo, pelo avanço da ciência, progresso da tecnologia. Algumas pessoas, como nós tivemos tendo uns estudos aí nos lares, iniciamos nosso estudo falando, nós iremos ter essa noite um estudo infernal, onde estudamos a realidade do inferno, e observamos que o inferno não é aqui. O inferno não é aqui. Pelo contrário, aqui o homem goza de muitos benefícios, de muitos favores, de muitos prazeres. De fato, a realidade do inferno está muito distante disso aqui. O inferno é um lugar de tormento. Tormento físico, psicológico, um tormento eterno. Mas, muitas vezes, os cristãos vão ficando tão acomodados com a realidade desse mundo, com a realidade dessa vida, que não almejam mais a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não almejam mais serem alcançados pela bendita esperança de que Ele prometeu vir. E os Tessalonicenses, apesar de viverem numa cidade para a sua época avançada, para a sua época beneficiada, sendo uma cidade importante no Império Romano, os Tessalonicenses entenderam que eles deveriam viver na expectativa de um novo céu, de uma nova terra. E aí vem a terceira marca do eleito, a esperança da vida eterna, a esperança do porvir. Os seus planos são só para agora? Os seus planos são só para essa vida? Você quer trabalhar,
ganhar muito dinheiro, e depois, né? E aí? Você quer estudar, quer ser feliz? E aí? Quer constituir família, certo? Quer ser avô, quer ser bisavô, tataravô? O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança consistir apenas nessa vida, lá em 1 Coríntios 15 ele fala, nós somos os homens mais miseráveis. Irmãos, essa vida só tem sentido e valor na perspectiva da eternidade. Porque senão você vai viver simplesmente uma vida de vaidade. E aí você entra dentro dos argumentos do autor de Eclesiastes. De que tudo é vaidade. Por quê? Porque os homens simplesmente trabalham, comem, dormem, trabalham, comem, dormem. Desfrutam da sua esposa, tem os seus filhos, morre aí. Quantas e quantas pessoas já passaram por esse mundo e a sua memória jaz no esquecimento. E pior ainda, jamais serão lembradas na eternidade porque estão entre os números daqueles que foram lançados no inferno. Porque viveram somente para essa vida, viveram somente por agora. O Deus deles é o ventre. Os Tessalonicenses entenderam que Cristo era de fato a grande bênção, a grande esperança, a grande alegria. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a Bíblia Coinário, página 126. O texto nos fala da ascensão de Jesus. Capítulo 1, versículo 9. Veja que coisa maravilhosa Lucas registra para nós. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. Os anjos precisaram chamar a atenção daqueles discípulos para que olhassem para baixo. Mas eu acredito que hoje em dia nós precisamos de anjos que chamem a nossa atenção para olharmos para cima. Os anjos disseram: vocês estão olhando muito para cima. Ele vai voltar. Vamos viver a vida para a glória de Deus. Mas parece que esses olhares para cima baixaram de uma forma tão terrível que hoje em dia nós precisamos talvez de anjos que ergam as nossas cabeças para o alto, para que venhamos esperar esse Jesus voltar. Porque estamos tão atrelados ao sucesso e às realizações e às conquistas dessa vida que não olhamos mais para cima. Talvez você esteja semelhante àquela mulher que vivia encurvada. O que aquela mulher via? Só o chão. Pense na alegria daquela mulher quando pôde ver o céu. Nós temos que aprender a olhar mais para cima. E isso marca a realidade da esperança de que Ele vai voltar. E de que Ele vai estabelecer o seu reino. Estabelecer a sua vontade de forma visível e plena diante de todos os homens. Você tem essa esperança? Você vive à luz dessa expectativa? Se assim for, essa é a terceira marca do eleito de Deus. Uma fé operosa,
uma fé que dá frutos, um amor abnegado e uma esperança constante que eles aguardavam dos céus, como diz o versículo 10, ao seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essas são as marcas, de forma concisa, daqueles que são eleitos de Deus. Agora, o apóstolo Paulo diz que o trabalhador é o primeiro a gozar dos frutos. O semeador ali, o que planta, é o primeiro a gozar dos frutos. E eu pergunto para você, de fato Deus traz esse questionamento para nós. Você tem experimentado esses frutos na sua vida? Olhe para você. Há uma fé em você operosa, que faz de você um cristão transformado, que o Evangelho repercute através da sua vida. Há em você um amor abnegado, que é capaz de renunciar à própria vida por amor a Deus. Há em você uma esperança constante de que Ele vai voltar. Pastor, o negócio está complicado. Mas há esperança, viu? O Evangelho que nós pregamos, como diz o apóstolo Paulo no versículo 5, não é o Evangelho que chega aqui essa noite com palavras, mas em poder e em demonstração do Espírito Santo. Se esses fatos não são reais na sua vida, para lhe trazer o conforto como eleito de Deus, eu desafio hoje a clamar ao Senhor e suplicar a Ele que faça de você uma árvore frutífera. Porque Jesus disse que aquele ramo que permanece em mim, esse dá muito fruto. E Ele limpa. Para quê? Para que dê mais fruto. Produtividade, abundância de transformação é a característica daqueles que de fato foram escolhidos por Deus. Experimente o fruto, você mesmo. Veja. E esteja atento ao que Deus dá de testemunho acerca da sua vida pelos que estão próximos a você, pela igreja. Isso de fato caracteriza um eleito de Deus. Essas são de fato as marcas do eleito de Deus. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, Senhor Deus nosso, nós nos colocamos aqui, Senhor, diante desse ensinamento da Tua Palavra, desafiador para as nossas vidas. Pai, nós queremos, Senhor, de fato sermos árvores boas, consequentemente. Queremos que esses frutos que definem a eleição, que mostram a eleição, sejam de fato reais em nossas vidas. E que a nossa fé não seja simplesmente uma fé de boca, de palavras, uma fé de intelecto, uma fé de emoções, mas uma fé que envolva sim o intelecto, as emoções, mas que redunda em frutos para a glória do Teu nome. Queremos, Pai, um amor que nos faça abrir mão do que for, para estarmos com essas mãos desocupadas e abraçarmos o amor que vem de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, para que a expectativa da realidade da Tua vinda possa de fato nortear, influenciar e inflamar os nossos corações. Para a glória do Teu nome, Pai, não deixa que vivamos na dúvida, porque os sinais da graça, os sinais da eleição são bem claros. Mas sabemos que não podemos produzir, como também a árvore não pode produzir de si mesma, como o ramo não pode produzir de si mesmo. Ele precisa estar atrelado à árvore. Tu é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Nós precisamos da seiva que vem de Ti, para que como ramos possamos ser frutíferos de fato e produzirmos fruto para a glória e louvor do Teu nome. Em Cristo Jesus, Pai, nós choramos e agradecemos. Amém.